O Antenados na Geral está ao vivo, entrando na sua casa, começando agora pela Boas Novas, sempre trazendo um debate, um assunto muito bom que vai construir o seu pensamento. E hoje você que gosta, você que é pastor, você que vai numa igreja, ou que não vai também numa igreja e às vezes fica falando mal de pastor, que o pessoal dá dinheiro para pastor, deixa de dar dinheiro, você vai querer assistir um Antenados de hoje, que nós vamos falar justamente sobre isso, sobre provavelmente um dos assuntos mais controversos hoje na igreja de hoje, né? Porque eu estava conversando até com os nossos convidados antes, muita gente não vai para a igreja, às vezes porque não gosta do jeito que o pessoal se veste, ou acha estranho, mas o que mais afasta as pessoas hoje, eu digo isso porque fiz uma pesquisa conversando com os amigos, o que mais afasta pessoas que não são da igreja hoje, das igrejas, é a questão da oferta, de dar dinheiro para o pastor, não dar dinheiro para o pastor, é para Deus, é para a igreja. Presta atenção, gente, nos Estados Unidos, o profeta Peter Popoff, olha lá, é profeta, o cara se denomina, virou notícia por prometer acabar com todos os problemas, principalmente os problemas financeiros dos seus seguidores, que lhe enviassem uma oferta X. Mas aqui no Brasil também existem casos parecidos com esse. Para falar sobre o poder, o objetivo e outros aspectos da oferta e do dízimo também, eu recebo aqui ele que é pastor, escritor e conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção, na Tijuca, aqui Rio de Janeiro. Pastor Anderson Bravo, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde, Antenados na Geral, aos convidados aqui. Hoje tem até o Enoque. Até o Enoque hoje veio rapidinho dar uma passada aqui para falar com a gente. Liga para umas 10 pessoas que o negócio vai pegar fogo hoje. E aí? Vale a pena dar oferta? Você não gosta da oferta? Você consegue uma coisa? Até engasguei, viu? Com a tua oferta. Liga para umas 10 pessoas que o negócio hoje vai ser quente. Esse assunto é muito polêmico. Também recebo aqui para discutir com a gente, debater esse assunto. Ele que é pastor e presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa em Chama, no Brasil, pastor Amadeu Vieira. Pastor, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazerzão poder estar aqui mais uma vez, esclarecendo aí mais um tema meio que polêmico, muita gente ligada, e eu creio que Deus há de nos usar para o pastor Amadeu vai falar de euro também. A gente tá falando de real e tudo é euro aí, né? É um nível diferente, sabe disso? É um nível diferente. A gente vai falar disso também porque, querendo ou não, em muitas outras culturas isso é visto de um jeito. A gente falou ainda agora e vai mostrar o vídeo desse profeta aí, Popoff, que eu falei no começo. A gente vai mostrar um vídeo. Fique ligado, você tem que assistir. E eu recebo também aqui, para ficar ainda mais brilhante, nossa roda de debates, ele que é pastor do Ministério Leão de Deus em Nilópolis, Rio de Janeiro, Nilópolis. Pastor Edmar Dias, pastor, seja bem-vindo. Eu tinha que fazer isso. Aí, maravilha. Mas eu sou sempre campeão, sempre campeão. Todo ano, né, pastor? Sempre campeão. Prazer estar aqui nessa tarde, junto com esses pastores abençoados e com essa rede maravilhosa, para poder falar de um assunto que é polêmico, mas é um assunto do dia a dia. E nós temos que debatê-lo sempre e aprender sempre, conversar sobre ele sempre. E eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente. E acho que isso também, muita gente que não é evangélica, que não vai na igreja, é legal também assistir o programa, porque às vezes pensa que é uma coisa normal. Isso é lidado com muita maturidade dentro da igreja, muito natural. E você, às vezes, que não tem um contato com a igreja, acha que é um absurdo, mas dentro da igreja, o pessoal que oferta e dizima, acha tudo muito natural. Na verdade, está tudo na Bíblia, tudo tem base. Quer dizer, nem tudo que fazem por aí tem base bíblica, mas ofertar e dizimar para Deus está na Bíblia e é corroborado pela Bíblia. A gente vai mostrar isso também com você. E para a gente fechar nossa roda de debates, recebo aqui ele que é pastor na Assembleia de Deus, no Ministério de Cordovil, aqui no Rio de Janeiro, pastor Enoque Rafael. Pastor Enoque, seja bem-vindo ao Antenados. Bom estar aqui, André. Quero dar paz a todos os nossos amigos que estão nos assistindo e dar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Francisco José. E dizer que o tema é importante, que antigamente falar de oferta era quase que pecado, né? Hoje, pelo menos, podemos debater, já é um bom começo. Isso, a gente está continuando. E você que está em casa também pode participar com a gente. Como? Pelo Twitter, mandando aí uma tweetada, a gente já pega aqui a pergunta e faz ao vivo, por SMS ou mandando e-mail. Ou se você quiser ligar aqui, falar com os nossos convidados, concordando, discordando, ou falando algum acontecimento aí na sua igreja, ou que você ouviu falar sobre oferta, você pode ligar para a gente. Todos os contatos estão aparecendo aí embaixo. E você em casa também vai participar respondendo a nossa enquete, que ao final de cada bloco a gente vai dando a parcial. Olha a enquete como está quente aí. O valor da oferta influencia o tamanho da bênção, ou o tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Quanto maior a oferta, maior a bênção que você vai receber por ela. Vocês viram que no começo a gente falou sobre aquele profeta Popoff? Vamos dar uma olhada no vídeo dele, depois a gente volta aqui pro estúdio. Veja só. Not 90,000, not 100.
how many of you know that just burns the devil up? By and through the power of the anointing of the Holy Spirit, I decree that it's done in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. $10,000 miracle. All my bills is paid and I got money to spare. All my bills is paid and I got money to spare. Give the Lord a clap offering for that. God was going to pay it in full. And God did just that. I don't over that. Ó, vocês viram esse é o vídeo do profeta Peter Popov. E é até engraçado, tinha um cachorro lá no cenário dele. E eu acho que não sei se está aparecendo a legenda, você que não entendeu bem. Ele estava meio que falando assim, pessoas que deram oferta de $10 mil receberam perdão de dívida, né? E até teve uma moça que deu um testemunho lá e falou, ó, eu dei minha oferta e a minha dívida, enfim, chegou, sei lá, foi por água abaixo e hoje eu tenho até dinheiro para gastar por aí, torrar por aí. Olha que interessante o jeito que ela falou também. E a gente mostrou porque esse profeta, ele já é conhecido, né? Quem eu acho que vê na internet, ele já teve problemas no passado de ter uma escuta e ouvia, né, sobre a mulher dele, falava sobre a vida das pessoas. Tem um filme, né? Tem até um filme que fala. Acho que foi baseado em cima dele. Fé de mar não cheira bem. É um filme mais ou menos assim, semelhante a E ele fez um pouco disso, mas eu quero trazer para cá agora, para o Brasil. Claro, os Estados Unidos fizeram isso, no Brasil também. Eu já ouvi de casos que fazem isso também, de oferta, e a bênção vai de acordo com o tamanho da oferta. Não necessariamente o valor para a pessoa, mas o tamanho em espécie mesmo, né? Quanto maior, se for para a casa dos 4 dígitos, aí é uma unção maior. E eu quero começar perguntando aos pastores aqui. Vocês acham que hoje a oferta é algo que mais distancia uma pessoa que não é crente da igreja? Porque às vezes a desculpa que pessoas que não são da igreja dão é porque eu não gosto da música, ou o pessoal se veste muito diferente, ou é muito carente, não sei o quê. Mas quando você fala sobre dinheiro mesmo, e hoje, né, o pessoal gosta, já teve personagem de rádio, Pastor Abu, o pessoal fazendo brincadeiras e chacotas com pastores que pedem dinheiro como se fosse para eles. Vocês acham que isso seja o assunto mais delicado hoje para quem não é crente, de entender e entrar numa igreja? Poxa, o pessoal aqui é educado, né? Glória a Deus. Na verdade, você faz uma pergunta falando sobre desculpa. Qual é a desculpa que a pessoa usa para não estar numa igreja? As instituições hoje, políticas... Desculpa, eu estou realmente engasgando. As instituições políticas, sociais, todas elas funcionam com verbas, né? Qualquer partido político hoje tem dízimo. Qualquer instituição hoje que não seja religiosa tem uma arrecadação. Acabamos agora o carnaval no Rio de Janeiro e foi levantado dinheiro para que as escolas fizessem o seu desfile. A funcionalidade do dízimo na oferta na igreja é espiritual. A igreja de Cristo não vê dízimo e oferta como algo à parte. Ela vê como algo dentro da palavra espiritual e por isso pratica. Faz parte do culto. Faz parte do cultuar a Deus. O fato é, quando você entra na questão de desafios, de votos, de compromisso, é verdade que entra um processo daquilo que você acredita. Se você acredita que é possível, o faça. Se você não acredita, eu costumo dizer que a Bíblia é uma verdade até onde você acredita que ela é uma verdade. Eu conheço gente que acredita que pode ser curada, mas não acredita que pode receber um novo emprego. Então ela tem uma fé condicionada e limitada. A Bíblia, ela abrange todas as áreas, mas essa pessoa não consegue entender isso. O princípio da pergunta da enquete, ela é respondida pelo próprio apóstolo Paulo. Porque se não houvesse necessidade de quantidade, o apóstolo Paulo não diria que o que planta muito, colhe muito. O que planta pouco, colhe pouco. Se não houvesse essa necessidade, isso não estaria escrito. Um detalhe importante é entender o valor espiritual. Porque o valor espiritual, porque quando alguém, André, se constrange no momento de ver um pastor, um líder, alguém pedindo oferta, é só lembrar um pouquinho de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 21 que Jesus ficou diante do gasofilácio, o texto diz, observando como as pessoas traziam oferta. Aí você fala, mas Jesus era Jesus. Jesus é Jesus pra gente hoje. Naquele contexto, daquela época, era mais um que estava ali participando de uma reunião. E ele se colocou na frente do gasofilácio, analisando cada moeda, cada oferta que era colocada. E ele percebeu que a oferta da viúva era a maior oferta. Ou seja, se usarmos isso hoje, literalmente Jesus foi sem educação. Porque ele ficou observando quem dava muito e quem dava pouco. Nós não estamos aqui para vender a bênção. A bênção não se compra. É porque Deus não leva em conta a quantidade, mas a qualidade. Voltando aqui. Por isso que eu achando até na enquete eu mudei depois. Eu falei no começo valor. Mas valor não tem a ver com quantidade. Valor tem a ver com qualidade. Com a pessoa. Depois eu botei o tamanho, porque hoje não se fala tanto mais em valor.
às vezes, em oferta, quando eu digo numa campanha. Se fala em tamanho de oferta, Mas, né? André, Que é perigoso. dentro desse exemplo que o nosso pastor deu, da viúva ainda, a gente aprende o princípio que a oferta não é o quanto eu dou, é o quanto me custa. É algo muito pessoal. Cada um sabe quanto aquilo que ele está ofertando custa para ele. A minha oferta não é baseada naquilo que custa para A, B ou C. Se o pastor convida para um desafio e ele sabe de uma necessidade que a sua igreja tem, cabe aos membros, se estão ali dentro da mesma visão, participar, ajudar, colaborar. Eu não vejo isso mal nenhum. A questão ali é que o camarada está vendendo liquidação de dívida a partir de um valor X de oferta. Eu acho que o texto pode estar fora de contexto, a gente está avaliando pelo que a gente viu, né? Até porque eu não traduzi, porque eu não falo inglês, você traduziu para a gente. Eu estou acreditando na sua tradução. Mas era isso mesmo, ele falou assim, tanto... Na verdade, assim, nós não vendemos bênção. Lógico. Bênção é inegociável. Bênção é a favor de Deus. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Ela enriquece. Então, assim, nós não temos poder com valores comprar bênção, mas que é um fato espiritual, você entender que o apóstolo Paulo disse que é o que planta com quantidade, ele colhe na sua porção. Então, isso é fato, isso é fato. Daí interpretar que isso é o que vai mover Deus é uma diferença muito grande, porque Deus sonda. O senhor falou uma coisa muito inteligente agora. Não é quanto vale, é o quanto me custa. Para muita gente, 10 mil não vale nada. É verdade. Mas para a gente tirar, de repente, 100 reais vale muita coisa. Até R$1 milhão. Foi o caso da viúva. Ela deu tudo que tinha, ou seja, ela deu aquilo que custou algo para ela. Custou para ela, exatamente. Disse, eu não vou dar nada para o Senhor, que não me custa nada. No ponto da pergunta base do início, será que isso é um dos motivos que tem afastado as pessoas da igreja? Eu creio que não. Eu acredito que tem N's, é todo um contexto, né? Porque cada um se apega... Tem afastado muito crente, pastor, em alguma situação para que ele fuja da palavra e fuja de Deus e fuja da verdade. Mas o pastor Anderson falou isso, né? É mais uma desculpa, na verdade. É uma desculpa. Não vou porque pede André, você convencer o obreiro da dízimo já é uma complicação, rapaz. Dentro da igreja, não é o povo de fora, não. Na igreja, você fazer obreiro, não estou falando nem membro, meu obreiro, ser dizimista e fiel... Meu Deus, dá um trabalho danado. O que acontece no nosso Brasil em relação a dinheiro e religião é o seguinte: a pessoa pode ter a desculpa de que não vai à igreja porque lá se pede dinheiro, mas ele é sempre religioso. Principalmente entre o povão, o cara é sempre religioso, mas ele é de uma outra religião que lá ele também tem que dar dinheiro. Ele é católico porque a igreja católica é mais rica do que a igreja evangélica. Isso no mundo todo, a igreja católica. Por que ele então não deixa de ser católico e não diz, eu não vou lá porque lá pede dinheiro, lá também pede, lá pede dízimo também. A igreja católica, você também tem que ser dizimista, você também tem que ser ofertante, você também tem que ser caridoso, você também tem que participar da quermesse. Então não tem como, isso é mais uma desculpa. Agora, não tem como falar de oferta sem saber o poder da oferta. A oferta tem um poder, ela tem um poder muito grande, até porque a oferta ela pede voluntariedade. Não tem como falar de oferta sem falar de dízimo, porque a Bíblia fala nos dízimos e nas ofertas. Dízimos e ofertas estão sempre juntos, mas a oferta tem um poder sim. Talvez é que a pessoa não conheça o poder da oferta. Agora, em relação àquilo que eu quero conquistar, quanto eu quero conquistar? Quanto eu quero receber? Quanto eu quero ganhar? Se eu quero ganhar muito ou se eu quero colher muito, eu tenho que plantar muito. Só vai conhecer quem tiver uma experiência pessoal com a oferta. Exatamente, mas também vou puxar outras perguntas aqui. A gente tem que ir por um rápido intervalo, está muito bom a conversa. Mas só também para eu pegando um pouco o que o pastor está fazendo, direcionar, não que eu queira fazer uma coisa polêmica em cima, mas quando a gente pensa em oferta, a maioria das pessoas, o senhor falou de voluntariedade, mas pensa como interesse. É difícil um cara ofertar por ofertar, às vezes, vai construir? Tá. Porque hoje em dia é muito falado de oferte que você será abençoado, receberá 10 vezes, porque a Bíblia também diz isso muito. Mas você acha que isso também não pode trazer um interesse, vamos dizer, santo, no cara de, eu vou ofertar, nem mais 1000, por quê? Porque eu quero receber 3, o cara quer receber algo de volta, é por isso que ele ofertar com expectativa de receber. O interesse tem que ter, porque Deus quer. Vamos fazer aqui, vamos para um rápido intervalo e eu vou deixar essa pergunta e outra pergunta aqui da pessoa que ela fala o seguinte: oferta na casa do Senhor é um ato de amor, um ato de obediência, um ato de fé ou um ato de interesse?
Acho que é um pouquinho também na linha que está perguntando. É o quê? O que é oferta? Deus olha a oferta como? Como um ato de amor, um ato de obediência, um ato de fé ou um ato de interesse? A gente tem que ir para um rápido intervalo. Você que está aí em casa vai responder para a gente. Inclusive o tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? O que você acha? Olha lá, 25% das pessoas dizem que sim e 75% a maioria das pessoas dizem que não. Isso não tem nada a ver, André. No isso final aí é balela. Oferta aqui. Vamos ver mesmo se vai funcionar isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Fique ligadinho, tá muito bom papo. Daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco do Antenados na Geral. Perigoso, mas a gente está continuando Antenados na Geral, esse é o nosso segundo bloco. Você pode continuar participando, ligando, respondendo aí pelo Twitter, pelo SMS, ou ligando para cá, né, participando com a gente, dando a sua sugestão e respondendo a nossa enquete aí, ó. Só retificando que a gente já tinha falado no começo o valor da oferta, mas ó, a enquete é a seguinte: o tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Ou seja, se uma pessoa dá 10 e outra dá 100, quem dá 100 é mais abençoado do que quem dá 10, o tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Para participar e responder aqui com a gente também tem o Carlos, ele é aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, André? Paz do Senhor. Paz, Senhor, queridão. Carlos, o que você acha? Você acha que o tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Com certeza. O apóstolo Paulo deixou muito claro. É isto que afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. E o dízimo, a oferta é espiritual. Não existe a parte material. É um culto oferecido a Deus. E quanto mais dá para Deus, mais Deus, uma semente plantada, ela volta para a pessoa em forma de bênçãos. E a bênção é de Deus. Só para reparafrasear isso aí. Se você acha que uma pessoa que dá 10 e outra dá 100, a que deu 100 vai ser mais abençoada? Eu creio que aí é de acordo com as condições de cada um. Mas o tamanho, cada um tem o seu tamanho diante de Deus. Ele está falando de valor. Não, entendi, porque até mudei até isso aí, Carlos, mas beleza, eu entendi. Você está falando de quanto custa para a pessoa, não necessariamente do tamanho da oferta, né, 10, 100, 1000. Mas ele falou ali, quanto mais planta... O retorno é, se você semear, você vai receber, tá claro, 100 vezes mais. Então você deu 10, você vai receber 100 vezes mais 10. E se você deu 100, você vai receber 100 vezes mais 100. Quando ele fala isso, ele está falando de quantia ou ele está te falando de valor? Quanto vale para mim aquilo? Quantia. Se você der, você vai receber 100 vezes mais. Não é 100%, é 100 vezes mais. Então, se eu dei 1, eu vou receber 100 vezes mais 1. A única coisa que eu discordo um pouco do pastor... Edmar. Perdão. Eu vou parafrasear o que o pastor Enoque falou. Porque, de repente, aquele que deu 1... ele só tinha 1. Mas 100 vezes mais representa 1 milhão para ele. Exatamente. Se aquele 1 era no mundo espiritual, no mundo espiritual pode haver exatamente uma modificação. Não é uma bênção hermeticamente fechada e condicionada. Exatamente. Mas o que está relacionado sim. Agora, Deus pode fazer... O que a Bíblia deixa bem claro é o seguinte. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25 o seguinte: que a alma generosa prosperará. O verso 24 diz que aquele que retém mais do que é justo, empobrece. Ou seja, aquele que pode fazer e não faz porque não quer fazer, ele empobrece. E aquele que faz com generosidade, ele prospera. Essa prosperidade é chegar ao lugar aonde ele quer chegar. A nossa maior dificuldade hoje é ensinar ao povo, é mostrar para esse povo que não está correlacionado, na verdade, o valor em si. O valor quantitativo, né? O valor em si. Depende da referência. Porque nós sabemos disso, nós que somos pastores de igreja, que estamos acostumados a lidar. Eu já vi gente dar uma oferta de R$1 milhão. Eu já vi, ninguém me contou. E aquilo pode para ele não significou é como se eu desse 1000, nada. é como se a gente desse 1000. Com certeza ele não começou com R$1 milhão. Não, eu sei, Lindão. Eu tô querendo o seguinte, entendeu? eu estou dizendo o seguinte, ele deu R$1 milhão, mas naquele momento, aquela oferta para ele foi uma oferta de gratidão. Ele não fez um voto para conseguir 10 milhões, ele deu R$1 milhão de gratidão. Eu vi isso acontecer num evento que eu participei, eu vi um cara dar uma oferta de R$1 milhão. Então, assim, a única coisa que tem que ficar pontuada... Agora também, é que não é fácil. Não é fácil. O cara chegar aí, filho, não é de primeiro, quem dá R$1 milhão é porque não teve medo de um dia dar 100. Verdade. Ele não tem medo de dar R$100. A gente tem Agora, quem tem medo de dar R$100 hoje, talvez nunca vai ter condições de dar. Até porque nunca vai chegar lá.
Você fez uma pergunta logo antes de ir para a enquete? A oferta na casa do Senhor é um ato de amor, um ato de obediência, um ato de fé ou um ato de interesse, querendo receber algo de... Na minha concepção, e creio que biblicamente, envolve tudo isso. Todos. Um ato de amor porque você primeiro foi amado e corresponde a isso. Jesus, quando vai a Pedro, fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro tem dificuldade. Mas depois Pedro consegue responder que amava, por quê? Jesus já havia morrido e provou que amou primeiro. Hoje, até o relacionamento de homem e mulher, você vê que a Bíblia manda o homem amar a mulher, porque a mulher responde. A igreja, enquanto igreja, ela responde a um amor primeiro, porque já foi amado. O crente consegue ofertar por amor e dizimar por amor, né? Porque ele já entendeu esse princípio de amor. Fé, porque ele obedece à palavra de Deus. Qual foi a outra? Interesse. Interesse, sim. Eu citei aqui no Deus intervalo. Deus cria o interesse. Deus próprio, Deus que aqueles que se aproximam de Deus creem que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Meu amigo, vamos deixar de ser tolo. Deus colocou em nós inteligência para amá-lo, mas também de ir a ele com expectativa. Se um filho seu for a você dizer: pai, eu lhe amo, mas não espero nada do senhor não, porque do senhor não vem nada para mim, meu Deus, vai entristecer até o próprio coração do pai. Deus a maior tolice que durante os anos se levantou é que você tem que dar a oferta, você não espera nada não de troca. Que isso está errado. Você tem que ter uma expectativa. Então a Bíblia está errada, porque você dá e ele diz: fazei prova de mim. O profeta Malaquias, quando Deus fala o profeta Malaquias, ele mesmo cria o interesse. Ele diz: traga e depois faça a prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha mais abastança. Então ele, o próprio Deus, está criando uma expectativa de que se a pessoa derramar, sobre ele também será derramado. Já está lá em Provérbio: quem rega é regado. A gente tem a participação da Tatiana aqui do Rio de Janeiro por telefone. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom, paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, querido. Tatiana, você acha que o tamanho da oferta vai influenciar o tamanho da bênção? Não, realmente eu concordo com os debatedores da mesa que não tem mesmo nada a ver, não. Tá certo. Você tem alguma outra pergunta? Da intenção do coração. Beleza. Tem alguma outra pergunta, Tatiana? Tenho sim. Olha só, eu estava conversando um certo dia com um amigo meu e ele colocou para mim a questão do dízimo, que o dízimo é voluntário. O dízimo na lei era obrigatório. Hoje na graça o dízimo é voluntário. Ele diz que ele não deixa de dizimar. Porém, o dízimo dele, ele não se prende a dar na igreja. Ele atende a necessidade dos necessitados fora a igreja. Ele substitui. Entendi. Eu queria somente que vocês esclarecessem para quem tem esse entendimento também. Tá certo. Tá, obrigado, Tatiana, aí pela participação. Eu acho muito interessante isso que a Tatiana colocou. Eu conheço um cara milionário. O cara tem muito dinheiro aí, faz muita obra missionária ao redor do mundo, mas é interessante. Um dia, conversando e ouvindo ele falar, ele falava o seguinte: eu não dou o meu dízimo integralmente na minha igreja, porque o meu pastor não vai saber lidar com tanto dinheiro. Então, o que ele faz? Ele desenvolve obra missionária na África, na Ásia, em países árabes, dá mesmo para outras igrejas ou pessoas que trabalham com evangelismo lá. Ele meio que pega 1%, dá para cá e claro que a maioria fica para a igreja dele, mas ele olhou que ele falou: não vou dar tudo porque é tanto que eu tenho que distribuir aí. Mas o seu amigo não está dando um dízimo, não está dando uma oferta. Ele não está dando dízimo, ele está dando meia semente. Ele pode estar fazendo uma ótima caridade, mas o dízimo é o dízimo, é oferta. Quanto à questão da lei, o dízimo é antes da lei. Mas o dízimo está explícito na lei. Só que aqueles que querem viver da graça, então eles têm que viver da graça. A graça não é mais leve do que a lei. A graça é mais pesada que a lei. A lei diz em Malaquias 10:10, em Malaquias 3:10, traga todos os dízimos à casa do tesouro. Quando Paulo explica da graça, ele fala em Gálatas 6:6. Aquele que é instruído na palavra divida tudo com aquele que o instrui. Então esse irmão que é da graça, ele tem que ler Gálatas 6:6, porque dividir é dar 50%. Então, ficou mais difícil para esse irmão. Da graça, não é na igreja da graça não, tá, gente? E tem um detalhe bacana, o seguinte, primeiro é o seguinte, eu vejo essa terminologia da lei, da graça, eu fico vendo pessoas que só querem a Bíblia naquilo que lhe bem apraz. Interessante. Então, quando ela quer dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela lê o Antigo Testamento.
Mas quando chega na hora de obedecer, não, aí não é Novo Testamento. Né? Tem uma mulher só e vai para o Antigo Testamento. Então, assim, o dízimo, ele existe antes da lei. O primeiro a dar dízimo foi Abraão. Antes da lei. Não existia a lei. Não existia a lei. Não existia a lei. Por isso, pastor Anderson, que já era graça. É um grande para mim. Já era graça. Para mim é um grande pecado as pessoas querer administrar o dízimo não sendo sacerdote. É isso que eu ia falar agora. Ele não comete um pecado contra aquela semente, peca porque ele assume o lugar de sacerdote. Abraão deu a quem? Melquisedeque. Administra um dinheiro que não é dele, é de Deus. É de Deus e ele faz a Bel deixa eu só concluir o raciocínio, que era exatamente isso que eu ia falar. Peca contra a uma vez, dele também. eu fiz aquela experiência que a gente faz quando a gente é criança. Pega o caroço de feijão. Quando a gente é criança, a gente faz aquela experiência de pegar o caroço de feijão, colocar no algodão e brota, né? Uma vez eu peguei um caroço de feijão, levei para a igreja e cortei no meio aquele caroço de feijão e deixei no algodão e deixei no púlpito da igreja, no período. Do lado do púlpito coloquei um outro caroço de feijão inteiro. As semanas se passaram e só aquele que estava inteiro é que brotou. O que estava cortado pela metade apodreceu. Você não pode administrar aquilo que não é seu. Semente não se corta no meio. O dízimo é ordenança. Trazei. E eu acho lindo que a Bíblia, o próprio Deus, chama a sua casa de lugar de investimento. Ele faz trazer o dízimo à casa do tesouro. Ele chama a igreja do lugar. Eu conheço um monte de gente assim como você conhece. Conheço alguns jogadores de futebol que uma vez me perguntou, não sei se você está me assistindo agora, ele me perguntou assim: pastor, eu tenho que dar o dízimo todo? Porque eu ganho. Aí eu virei para ele e perguntei assim, com todo respeito aos profissionais da área, eu perguntei assim: se você fosse pedreiro, você está me fazendo essa pergunta? Então você realmente está preocupado com valor. Pior que você não está preocupado. Pior que tem, você não está preocupado. Se ele fosse pedreiro, se ele fosse ajudante de pedreiro, ele seria. O cidadão está preocupado com o valor. Quem não dá 10 não dá 1 milhão. Quem não dá R$1 de dízimo, ele não vai dar 1 bilhão. A Bíblia diz aquele que não é fiel no dízimo não nivela. O dízimo nivela. Muito Deus o colocará. O dízimo nivela todo mundo. Todo mundo é igual. 1 milhão é 10%. R$10 é 10%. Eu sou de não existe, aí não existe quantidade. Todo mundo fica igual. Uma coisa muito interessante, ninguém dá mais do que o dízimo, que o dízimo é a primícia. Esse que é o problema do dízimo. O dízimo é a primícia. Eu tenho que dar primeiro. Tem uma pergunta, o problema não é dar 10%. O princípio está aí, né? Esse é o princípio. Esse é o problema. Essa voluntariedade de ver as coisas de Deus em primeiro plano. Esse é o princípio. E um detalhe só, não sei se vai estiver próximo bloco com isso, hoje tem a teoria da psicologia reversa. Então já tem líderes hoje dizendo assim: você não precisa dar dízimo, você não tem que dar dízimo. Isso é psicologia reversa. Que aí o cara assiste, poxa, esse pastor não quer nem o meu dízimo, viu? Então vou até dar mais a ele, né? Ele fala que não quer, porque na verdade ele quer mais. Ele então, não tem o direito de abrir mão do dízimo, só que exatamente, o dízimo não é de pastor. O dízimo não é de instituição. O dízimo é o que a Bíblia manda. Nós obedecemos a palavra. O princípio de Provérbios 3 é honra ao Senhor com as primícias. Ou seja, primeiro lugar é Deus e acabou. Tem muitas perguntas em cima disso. Eu aconselho esse irmão lá que acho que o pastor dele não está no nível para administrar a quantidade de dinheiro, que procure outro pastor do nível dele, que ele acha que tem possibilidade de administrar o dinheiro. Porque pior que ele vai, pastor, ele vai para lá e vai desconfiar do outro, porque o problema não é o pastor dele, o problema é ele. Ele que não se converteu a Deus e serve a Mamon. A gente tem que ir para um rápido intervalo. Você é filho de Mamon. E só para a gente terminar esse intervalo, eu acho muito interessante. Uma vez eu conheci um missionário americano e ele conseguiu ilustrar, talvez, vamos dizer, educar o filho dele desde pequeno, não no lado espiritual, mas ele ter, de falar, desde pequenininho, saber o valor e o que é o dízimo. Então, o que o pai dele fazia? Eu vou te dar sempre dava uma mesadinha para ele lá, uns $30, $40. O que ele fazia? Na hora que ele dava o dízimo, dava, vamos dizer, $50. Ele falou assim, me dá $5, porque se tu me der $5, mês que vem eu te dou mais. Eu te dou também. Então, o que fazia o garoto ficar recebendo todo mês era, te dou 100, mas tu tem que me dar 10 para mês que vem eu te dar 100 de novo. E foi isso. E o garoto cresceu hoje, um grande dizimista, conheço. Ele falou que o pai dele fazia isso com ele, que é muito interessante, de muitos pais até, o pessoal em fazer com isso. Os meus netos. Vamos fazer isso aí. A gente tem que ir para um rápido intervalo e eu vou deixar várias perguntas maravilhosas. O pessoal está participando muito, para a gente pensar para o próximo bloco. Olha aqui, essa é para os pastores. Existem igrejas que falam de oferta de compromisso, oferta de sacrifício,
oferta de primícias, a gente está falando de primícias aqui, e outros tipos de ofertas. Existem tipos diferentes de ofertas e elas têm resultados diferentes. A gente vai responder isso aqui. Você que está em casa vai responder a seguinte pergunta da nossa enquete: o tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Olha aí, ó, 41% das pessoas dizem que sim e 59% das pessoas estão dizendo que não. A gente continua antenado, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Fica ligado. O Antenados, na geral, está de volta aqui hoje falando sobre ofertas e dízimos. Quentíssimo programa, muita ligação. Você pode continuar participando, respondendo a nossa enquete. Eu deixei aqui, antes da gente ir pro próximo, antes de entrar nesse bloco, na verdade, perdoe, a seguinte pergunta para os pastores aqui no estúdio, né? A pessoa falou o seguinte: existem igrejas que falam de oferta de compromisso, oferta de sacrifício, de primícias e outros tipos de ofertas. Existem ofertas diferentes e elas têm resultados diversos. E junto com essa pergunta, eu deixo a outra. Teve um espertalhão aqui que quis dar um checkmate aqui na gente. Quero ver responder essa aqui. Jesus, no ministério dele aqui na terra, chegou a pedir ofertas, e aí ele foi além, mandou outra pergunta assim: ele fazia oração diferenciada para quem ofertava mais? Mas vamos por partes, né? Existem ofertas diferentes, ofertas de sacrifício, de compromisso, de primícias e tudo, e elas têm resultados diferentes, ou a oferta é oferta? Com certeza, a oferta é diferente. Primeiro precisamos aprender que a salvação vem dos judeus. Tudo que nós aprendemos de Bíblia veio dos judeus. E os judeus, eles tinham oferta diferente para cada tipo de pecado ou cada tipo de situação. Tinha a oferta de flor de farinha, tinha a oferta da pombinha, tinha a oferta do cordeiro, tinha a oferta do bode, da novilha vermelha. Eles tinham vários tipos de oferta, não era só uma oferta. Oferta pelo pecado da família, oferta pelo pecado do sacerdote, oferta pelo pecado do povo. Então, nós aprendemos tudo do Velho Testamento e o Velho Testamento não foi abolido. O Novo, ele simplesmente é o aperfeiçoamento daquilo que está no Velho. E os pastores entenderam que existia uma bênção no tipo de oferta que fosse lançada. Agora, tudo está relacionado à fé. Quem acredita e entra de cabeça é muito abençoado. Eu tenho mais ou menos 32 anos que eu me converti. E hoje eu fico maravilhado quando eu passo na rua e eu vejo oficina mecânica Ruache, salão de cabeleireiro El Shaddai. Isso é povo que creu, que deu, que acreditou, que foi dizimista, que foi ofertante, também, né? que gente que trabalha. Porque não trabalhar, né? Não pode dar dízimo quem não trabalha. Mas e outros... A diferença é que Jesus vem substituir todo sacrifício pelo pecado. Isso tem que ficar claro. E Jesus pediu oferta? Oi? Jesus pediu oferta, o rapaz que Olha, eu nunca fui no culto de Jesus pedisse oferta. Agora, ele ensinou sobre a fidelidade. Mas eu posso te mostrar uma oferta que Jesus pediu. Vamos lá. Que é de Elias. Vamos lá, rapidinho. Não precisa muito não. Quando ele foi suprir a própria multiplicação dos pães, ele perguntou: vem cá, foi Lucas? Alguém espelhou assim, nem 200 dinheiro dá. O próprio ato dele estar ao lado do gasofilácio, gente, ele tinha um tesoureiro. Exatamente. Judas Iscariotes era o quê dele? Tesoureiro dele. Mas deixa eu contar para vocês. Além de tirar oferta, de pedir oferta, de levantar oferta, ele tinha um tesoureiro para cuidar da oferta, que não era pouca. A Bíblia fala sobre isso, sim. Que oferta pouca você pode administrar, mas se o negócio é maior, você tem que ter um tesoureiro, uma organização. André, e Jesus era um homem organizado. É lindo observar algumas coisas na Bíblia assim, bem simples. Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 15, Deus confirma. Aparece Abraão e fala: Abraão, eu sou o Senhor, sou teu escudo. E aí Abraão, pela primeira vez, questiona Deus: Senhor, me dá uma prova de que realmente o Senhor vai fazer isso. Aí Deus fala: mata um bezerro para mim. Deus pede uma oferta. Uma bezerra de 3 anos. Isso aí. No capítulo 6 de Juízes, Deus chama Gideão. Diz que através dele libertaria o povo. No capítulo 7, Gideão questiona Deus: Senhor, me dá a prova então que eu realmente vou libertar esse povo. Deus fala: mata um boi. Toda vez que alguém questionava a Deus, tinha uma oferta. O boi que ele queria. Tinha a oferta. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 24, o seguinte: se o caminho por onde fores for estreito e apertado, e não conseguires chegar, aí chega no versículo 26 e fala assim: e com esse dinheiro comprará o que deseja a tua alma. Ou seja, uma oferta que pode mudar a história da tua vida.
Vamos para Jesus. A pergunta é sobre Jesus. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 2, diz que haviam mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus nunca deveu nada para ninguém. Mateus 17, 24 até o 27, quando Pedro questiona Jesus se Jesus ia pagar os impostos, ele disse: fica tranquilo que tu vai pescar e lá na boca do peixe vai vir o peixe certo com a moeda certa. Lucas 21, que eu já falei aqui, diz que Jesus ficava diante do gasofilácio. Quando Mateus 26 diz que a mulher quebra no vaso de alabastro, nos pés de Jesus, um vaso cheio de nardo puro, alguém disse: isso aí é um desperdício, isso é dinheiro jogado fora. Aí ele foi e falou assim: olha, vocês vão sempre ter pobre no meio de vocês. Vocês vão sempre ter gente com a mentalidade pequena no meio de vocês. O que essa mulher está fazendo é para hoje e para memória eterna em meu nome. Ou seja, oferta na Bíblia é porque às vezes um cidadão como esse, ele quer uma expressão, ele quer a palavra clara, ele quer ver Jesus parado recolhendo oferta. Isso não vai ter na Bíblia. Jesus nunca foi e também não está escrito na Bíblia: não pode fumar maconha, por isso ela fuma maconha. Então nós temos que aprender a interpretar o que a Bíblia nos ensina. As pessoas interpretam. Jesus não tirou oferta porque ele não era o diácono, ele não ia pro gasofilácio. Olha, a Bíblia preenche para ele. E eu ia finalizar só numa coisa aqui, pastor Amadeu. Deixa eu só terminar numa coisa aqui. Eu termino a minha fala nesse momento dizendo o seguinte: você que acha que nós estamos na época da graça, então você deve ser um ótimo admirador da igreja primitiva. Na igreja primitiva, depois você em casa lê, não precisa ser agora não, Atos capítulo 4 diz que entre eles não havia necessitado algum, porque cada um que vendia a sua propriedade trazia todo o valor aos pés. Então não tinha dízimo. A gente tem só uma participação de Natal. Lá de Natal a Rose está falando. Tudo bem, Rose? Oi, tudo bem. Rose, você acha que o tamanho da oferta vai mexer o tamanho da bênção? Vai influenciar? Acho que não, porque na minha igreja, inclusive, é pequena. A igreja tem... Eu acho que a gente está tendo algum problema com a ligação aí, depois volta, quem sabe a gente volta aí. Mas ela, não, porque... Né, deixa eu te contar uma história aqui que Jesus fez, que é muito interessante. Primeiro, em relação a dinheiro, a Bíblia fala, o assunto mais frequente da Bíblia é dinheiro. Já tem uma ideia, a Bíblia fala 300 vezes a palavra falando dinheiro salvação. também, a gente falando, esse aqui é o seu livro, né, pastor? Vou até mostrar aqui enquanto ele vai falar aqui. Dinheiro serve o Senhor. Então, aqui, ó. Beleza, mas vira pode falar. o outro lado para o pessoal ver minha foto, porque essa foto aí, se de repente não se agradar do que está escrito, essa foto aí é... Agora que compra o livro, então, né? Se não compra pela capa, compra aqui pela foto. A Bíblia fala mais ou menos 300 vezes em salvação, em redenção, mas fala 2.095 vezes em dinheiro. Todas as parábolas que Jesus falou envolviam dinheiro. A parábola do filho pródigo, o problema ali é dinheiro. Dracma perdida, o problema ali é dinheiro. Ovelha perdida, o problema ali é dinheiro. Todas elas vêm falando em dinheiro. Agora, Jesus tem uma hora que ele pede uma oferta e o judeu entende o momento que ele pede uma oferta assim. 10 leprosos, que são 10 mendigos, né? A irmã que ligou agora, que se ela pudesse falar, a igreja dela é pequena, mas a igreja dela pode crescer muito, precisa muito de dinheiro. 10 mendigos leprosos chegam até Jesus. 10 mendigos leprosos. Se chegaram em grupo, porque devem ter saído lá do leprosário. E eles chegam para Jesus e pedem cura. Jesus disse: tudo bem, saiam daqui e se mostrem ao sacerdote. Aquilo ali denotava uma oferta, porque quem estava curado da lepra, ou quem queria a cura da lepra, tinha que oferecer uma oferta pela cura. Uma oferta pela cura. Ele tinha que trazer algo impossível para o leproso. Ele tinha que trazer um pedaço de pano vermelho, que seria o escarlate, que era caríssimo naquela época, só rico usava vermelho. Inclusive os soldados romanos usavam a sua capa vermelha. Ele tinha que trazer um pedaço, duas pombinhas rolas. Eles tinham que trazer água da fonte, que era muito caro para eles, como leprosos, entrar no meio da cidade e trazer uma água da fonte. Um vaso de barro. E tinha que trazer também um pedaço de madeira que era especial, que era uma madeira de acácia. Então eles se apresentariam ao sacerdote com aquilo que eles deveriam para poder receber a cura. Então, quando Jesus manda eles ao sacerdote, Jesus está pedindo uma oferta que para eles seriam caríssimas. Eles não tinham de onde tirar. Mas se eles obedecessem, eles seriam curados. Eles entenderam e partiram para lá, para entregar aquela oferta. E no meio do caminho eles já foram curados
por Deus. Então houve algo sobrenatural, mas eles, como judeu, entendiam isso e sabiam que eles tinham que chegar lá com uma oferta. Isso está na Bíblia, está no Velho Testamento, está em Deuteronômio capítulo 24. Pegar um gancho nisso aqui, André. O que impressiona Deus é a obediência a Ele. Quando diz, não terás outros deuses diante de mim, uma pessoa que tem dificuldade de entregar o seu dízimo ou de dar oferta, essa pessoa tem um Deus, que é o dinheiro. Mamon. Deus é tudo aquilo que você serve, que você é escravo. Então, quem tem Deus como Senhor e Deus, ele não tem dificuldade de dizimar, de ofertar e de entregar aquilo que é de Deus. Muito importante essa pergunta, é interessante aqui, já na questão de a preocupação de como o pastor vai lidar com a oferta. A pessoa faz essa pergunta: se algum pastor, bispo ou apóstolo pedir uma oferta abusiva e sem fundamento, esse esforço por parte do crente ou fiel é válido, no sentido que diante de Deus isso vai surtir efeitos? Se esse pastor, ou esse indivíduo, como esse tal de Popoff aí, Peter Popoff, ele vai ser subjugado no tempo certo, porque a Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas, enganadores, apóstolos. Agora, quem deu a oferta está guardado na palavra. A palavra não está invalidada. Vai ser protegido. Se você ofertou para charlatão ou não, Deus vai ver a sua fidelidade. Aquilo que a gente falou, a oferta não tem nada a ver com quem recebe. É por isso que nós entendemos que é uma questão altamente espiritual, porque o meu compromisso é com Deus. Eu acho assim, oferta, eu até entendo que a gente tem que realmente ensinar o nível de oferta. Agora, crente em Jesus que não consegue dar dízimo, ele realmente tem que rever a que Deus está servindo. Porque dízimo é ordenança, o dízimo é ordenança. Não tem, eu até entendo que a oferta você tem que realmente parar um tempo para ensinar. Agora, dízimo é uma coisa tão simples de ser entendida. É tão fácil de olhar na Bíblia e ver que tem que fazer. É como o exemplo que eu dei ali, né? Daqui para o mês que vem você receber. Então, assim, mas como eu falei, sempre as duas palavras vêm juntos: dízimo e oferta, dízimo e oferta. E sempre no plural, nos dízimos e nas ofertas, porque a pessoa pode pensar que o dízimo também é só daquele salário que ele recebe no fim do mês. Mas tem muitas transações que a gente faz, até presentes que a gente ganha e às vezes até se desfaz dele, que a gente poderia dar um dízimo e a gente acha mais gostoso. Tem muitas pessoas que têm uma mentalidade errada a questão da oferta. Quando tem uma mixaria, uma moedazinha, dizendo assim, ele diz, minha oferta da viúva. Meu irmão, quem é dentre nós aqui que teria coragem de dar a oferta da viúva? A oferta da viúva, o segredo, a exegese diz lá, ela deu tudo quanto tinha e todo o seu sustento. Esse que deu 1 milhão, será que ele teria coragem de dar a oferta da viúva? Esse que diz que está na lei, que não está na graça, será que ele teria condição de dar a oferta da viúva? A oferta que impressiona a Deus é quando ela é carregada de um sacrifício e de uma entrega e que Deus como Senhor. Quando ele deu junto com a oferta, foi o caso de Caim e Abel, a diferença da oferta entre eles foi justamente porque a Bíblia é bem clara, o Senhor atentou para Caim, para Abel e para a sua oferta. A gente tem um rápido intervalo, eu vou deixar essa pergunta também aqui. O pessoal está mandando muitas perguntas. A pessoa falou o seguinte: já fui em igreja que o pastor falou assim, se você dar R$1, quer dar R$1, nem oferte. Deus não quer as suas migalhas. Agora, algumas pessoas nessa igreja possivelmente só tinham aquilo no bolso para dar e se sentiram humilhados e miseráveis. Qual o perigo de ter esse tipo de atitude numa igreja? Quer dar, Deus não quer a tua miséria, a tua migalha. Sai dessa igreja. É por aí mesmo? Esse colega procura uma igreja séria. A gente tem por rápido intervalo a enquete hoje. O tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? A nossa parcial. 29% das pessoas dizem que sim e 71% das pessoas dizem que não. Continue ligado, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral. Chegou sua grande oportunidade. O ICI traz para você que já fez o curso médio da integralização de créditos e tem o reconhecimento que abrirá portas para você. O curso de bacharel reconhecido pelo MEC. Cursos completos a partir de R$ 99,00, com material didático e apoio pedagógico total. Aprenda a interpretar os textos bíblicos, a arte de preparar sermões, a história do povo de Israel, o conhecimento das profecias e muitos outros temas. Entre em contato hoje mesmo conosco e aproveite essa grande oportunidade. Curso básico, R$ 99,00 por módulo. Médio, R$ 198,00. Curso completo. Comece hoje mesmo. Fones 19 3252 4359 92 3184 5110 ou pelo e-mail comercial@icibrasil.com.br.
você também, pregador mirim, que está em casa nos assistindo, se você quiser mandar o seu vídeo, como fez o nosso amigo aqui, mande para cá, para as Boas Novas, que você também poderá ser um dos 100 pregadores mirins que vão vir aqui até o centenário, né? Mande seu e-mail para Boas Novas ou também o seu vídeo, para que você também possa vir aqui participar do nosso programa, amém? Salve, salve, galera! Tava aqui distraído, preparando o nosso programa. Você quer música boa? Não perca o Galeria Clipe de terça a sábado, às 17h30, aqui na Boas Novas. Eu e você. Último bloco do Antenados na Geral, a sua última chance de participar, votar, responder a nossa enquete de hoje. O tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Ligue e participe aí com a gente. Eu deixei algumas perguntas no último bloco, que eu nem lembro mais, são tantas perguntas que o pessoal tá enviando aqui pra gente, mas a gente estava conversando ainda agora, acho interessante isso que a pessoa abordou aqui na questão que ela falou o seguinte: existem pessoas que ofertam o que não tem. Isso é verdade, algumas pessoas, ela está falando que pessoas dão o dinheiro, talvez do aluguel da casa delas para oferta. Primeiro eu falo assim, é certo isso? E depois a pessoa vai além e fala o seguinte: o pastor, em alguma ocasião que ele talvez entenda que a pessoa vai passar uma necessidade de tudo, pode pegar a oferta dela e falar assim, não, nós não precisamos dessa oferta, pegue isso e isso, ou devolver a oferta da pessoa para que ela não passe necessidade? Houve um momento em que Moisés mandou parar. Estava arrecadando, lembra? Não devolveu. Não devolveu, mandou parar. Pode parar, porque é tempo suficiente. Agora, era uma oferta específica para atender uma determinada demanda. É, exatamente. Eu acho que o pastor, minha igreja, por exemplo, está em obra. Nós começamos com campanha de Bíblias e tal, ofertamos, continua lá o trabalho. O pastor pode especificar, eu não vejo mal nenhum nisso, do pastor especificar um valor e convidar pessoas a participarem daquele projeto. Tem uma pergunta até disso aqui, ó. O cara falou assim, ó, já vi pastores falando que queriam 10 pessoas ofertando R$1.000, e às vezes ninguém ia, ele ia baixando para 500, 400 e tal. Segundo o sacrifício de qualquer um, pode ter uma pessoa que dê 1.000 e aquele 1.000 não é nada para aquela pessoa. Quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou contar a multidão. Falou, conta aí, manda sentar na relva. Para atender a necessidade da igreja. Primeira coisa que Jesus fez, avalie a sua necessidade. Antes de Jesus fazer o milagre, ele mandou contar. Vê aí o que precisa. Aí alguém chegou lá, não, aqui tem 200 dinheiro, senhor, mas nem 200 dá. Aí Jesus falou assim, vou te mostrar que comigo dá para fazer até com menos. Aí vem um garotinho lá com 5 pães e 2 peixinhos, não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer aqui é que Deus vai nos atender a partir da nossa organização também. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos era tudo ficou sem nada. Há ministérios que se organizam para crescer. Aí eu vou criticar um camarada desse, tem uma visão mega. A única coisa que eu acho... A necessidade dele é outra. André, isso aí é um assunto que abrange um pensamento seguinte. O que a gente não pode confundir é uma necessidade da igreja com um voto pessoal da pessoa. Isso aí. A minha igreja está em obra, o pastor deu o exemplo aqui, a minha igreja em particular, na Tijuca, está em obra. Nós estamos construindo. Então nós convocamos pessoas que queiram contribuir. Aquilo ali é uma ação para a igreja. A questão do mundo espiritual, daquilo que eu voto com Deus, daquilo que eu faço com Deus, já é o inverso, porque Paulo disse que cada um deve contribuir segundo o propósito do coração, nem por tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então o princípio da Bíblia não é, eu estou dando 10.000 porque eu... Não. Isso aí não. Porque quando o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso oferecer a Deus? Por mais que eu ofereça muito, ainda assim vai ser pouco diante do que ele tem feito para mim. André fez uma pergunta dentro do seu contexto. Deixa eu só concluir aqui, pastor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:12 o seguinte: pois se há prontidão de vontade, será aceito segundo ao que qualquer tem e não segundo ao que não tem. Ou seja, se você está num lugar onde alguém está pedindo além daquilo que ele sabe que você pode dar, sai de lá, meu irmão. Porque esse camarada é um camarada sem noção, sem cabeça. Porque assim, Deus não quer que você coloque seus filhos para passar fome. Por isso o cara baixou depois para 500, exatamente. Para 300, para 200. Agora, o princípio da Bíblia aqui fala da generosidade e uma das coisas... Que a oferta muda a vida da pessoa. Eu aprendi, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte: Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem. É verdade. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não pode dar. Deus nunca vai te pedir. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem. Deus não pede algo que você não tem. Mas Jesus diz, é melhor você ter para dar do que precisar receber. E segundo é o seguinte: quando você só olha o sacrifício,
você não vê a recompensa. Quando Paulo diz, cada um contribua segundo propor no seu coração, aí ele dá a dica depois. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, o que você vai propor no seu coração. Você não tem que propor quanto é que você vai plantar. Você tem que propor quanto é que você quer colher. Então, a ideia de Paulo não é propor quanto você vai dar. A ideia de Paulo é propor quanto é que você quer colher. Esse é o segredo. A questão da pergunta, deu o que não tem. Se deu é porque tinha. É lógico. A questão é que tem gente te pedindo oferta que é séria e tem gente pedindo oferta que é pilantra. Agora, a nossa preocupação aqui não são com os pilantras, são com os ofertantes sinceros. É esses que a gente quer orientar. Olha, que tem uma pergunta, a gente só tem 3 minutos para terminar o programa. Essa pergunta eu acho bem interessante. Você falou o seguinte: para que Deus faça algo na sua vida através da oferta, você precisa ser cristão ou não? Qualquer pessoa que ofertar, sendo crente ou não, vai receber algum benefício? Com certeza. Recebe bênçãos, mas não recebe salvação. Princípio de semeadura. Aquele que lança a semente, tanto faz, se é cristão ou não. Independente se é cristão, espírita, católico, seja lá o que for. É um princípio bíblico. Agora, tem que ser por Deus certo também, né? É um princípio bíblico, uma vez observado e obedecido. Uma lei. Uma lei natural, vamos dizer assim, né? A gente não é específico do crente, não. Tá certo. A gente acha que está correndo, tem algum tempo para fazer alguma pergunta aí, não? 1 minuto para terminar, acho que não tem. É exatamente aquilo que eu falei no início, André. Essa pessoa que não é crente, dá dízimo e oferta, ela vê a Bíblia como ela quer acreditar. Diferente do outro. O outro acredita na salvação eterna, mas não acredita no poder da semente. Esse já acredita no poder da semente, mas não acredita no poder da salvação. A questão de crer em parte, por exemplo, Senhor, eu profetizei, expulsei demônio, eu não te conheço, apartava de mim maldito. Então, atenção, você pode ofertar e receber milagres, mas para ir para o céu tem que passar por Jesus. Que é a gente está chegando no final desse programa, eu quero agradecer. E vai recolher oferta, vamos levantar uma oferta para o centenário. Vamos levantar uma oferta agora para o centenário. Entra no site da Boas Novas e dê uma oferta para o centenário. Ou então envie um SMS para 49810 com a palavra centenário e vai saber como fazer tudo. Olha, quero agradecer vocês. Deixa eu só falar minha enquete aqui. O final da enquete, resultado final. O tamanho da oferta influencia o tamanho da bênção? Olha aí, ó. 29% das pessoas dizem que sim e 71% das pessoas dizem que, quase 1/3 das pessoas concordam que o tamanho vai influenciar sim. Quero agradecer a presença de todos vocês. Pastor Anderson, obrigado pela presença, tá? Obrigado, simplesmente andersonbravo.blogspot.com. Vai lá que o blog tá maneiro, tá muito bacana. Pastor Edmar, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Site www.pastoredmarediel.com.br. Deus abençoe. Pastor Enoque. Deixa eu só meu e-mail aqui, Enoque Rafa, N-O-Q-U-E, né? @yahoo.com.br. Não é sempre que você tem Enoque aqui, sabe? Pastor Amadeu. Eu queria aproveitar rapidinho e mandar um abraço pro Gleison, que está assistindo lá do Tocantins, meu amigo Flávio Falcão de Manaus, e só Vitória. Amadeu Vieira Júnior, você pode procurar no YouTube, europechama.com.br. Tá certo. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. O programa bombou no Brasil inteiro, muita gente ligando. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. E oferte na sua igreja, hein, querido? Vai ser abençoado.